Máquinas de lavar controladas eletronicamente. Evolução das máquinas de lavar. Para entender bem esse tópico, faremos uma breve revisão dos tipos de máquinas de lavar que foram surgindo. Nos primórdios, as máquinas de lavar eram do tipo manual. Com isso queremos dizer aquelas máquinas que, para funcionar, precisavam que o usuário carregasse a água, colocasse o sabão em pó, determinasse o tempo de lavagem, realizasse a drenagem, novamente a água para enxaguar, etc. Estas máquinas foram substituídas por máquinas semiautomáticas, que só tinham que ser operadas parcialmente pelo usuário, pois dependendo da posição de uma chave seletora, a máquina carregava sozinha a água e esvaziava, além de iniciar os processos de centrifugação. O mundo estava mudando, as mulheres ocupavam seu tempo livre e os fabricantes de máquinas de lavar começaram a automatizar os procedimentos. É quando surge a linha europeia de máquinas de lavar, que realizam todas as tarefas automaticamente. O usuário só insere a roupa, o sabão em pó, os aditivos, programa a lavagem que deseja realizar, liga a máquina e se retira para cuidar de outras coisas. Depois de algum tempo, 1 hora e meia, a lavagem era feita e as roupas estavam prontas para secar. Se a máquina também incorporar a função de secagem automática, após mais 1 hora as roupas estarão prontas para serem armazenadas. Essas lavadoras ainda possuem um elemento eletromecânico chamado timer ou programador, conforme mostrado na Fig. 4.1, que realiza todas as operações. O temporizador é um elemento dispendioso, dada a sua construção complexa e também muito fácil de danificar por mau uso ou falha dos outros componentes, como o motor, a bomba de drenagem, a trava da porta, etc. Fig.4.1. Aparência do temporizador ou programadores mecânicos. Fig.4.2. Aparência de diferentes placas de controle de motor de máquina de lavar europeias. Esta causa, e outra fundamental que foi reduzir o tempo do processo de lavagem completo, levou os países asiáticos a estudar o problema e conceber máquinas de lavar automáticas totalmente eletrônicas, que realizam a tarefa de lavagem completa em muito menos tempo do que as anteriores, mas com um maior consumo de água devido ao método de lavagem que utilizam. Embora as máquinas possuam uma placa de controle de velocidade do motor, como é mostrada na Fig. 4.2, nas eletrônicas tudo é feito pela placa de controle localizada sob o painel de comando, como visto na Fig. 4.3. Na Fig. 4.3 todos os componentes explicados estão localizados nesta placa que como um todo, dirigidos pelo microprocessador, realizam todas as operações da máquina. Para entender um pouco melhor tudo isso, explico como funciona o painel de controle de uma máquina de lavar desse tipo, ver Fig. 4.4. Funções de cada um dos comandos do painel. 1. Luzes de indicação de função, que piscam para mostrar a função que está sendo executada e param no final dela. 2. Alimentador de água. Ao pressionar este botão, a temperatura da água é selecionada na seguinte sequência: fria, morna, quente e o ciclo frio recomeça. Esta sequência ocorre cada vez que o botão é pressionado. Fig.4.3. Aparência da placa de comando de uma máquina de lavar eletrônica. Fig.4.4. Frente do painel de comando de uma máquina de lavar eletrônica. 3. Nível de água. Os diferentes níveis são selecionados da seguinte forma: alto, médio, baixo e mínimo. 4. Modo. Esse botão seleciona o modo de lavagem desejado. Ciclo, por exemplo, lavar, enxaguar, centrifugar, etc. 5. Funções. Este comando seleciona a função que a máquina cumpre, podendo ser FUSI, econômico ou LAN. Explicando um pouco sobre o sistema FUSI, que é baseado em uma teoria conhecida como lógica FUSI ou lógica FUSI, que leva em consideração os graus de pertinência que um elemento possui em diferentes conjuntos. Para explicar mais claramente, tomemos a frase "o dia está nublado". Da lógica aritmética, a de sim e não, a de verdadeiro ou falso, seria nublado ou não, ao invés da lógica FUSI. As diferentes possibilidades intermediárias entre sem nuvens e totalmente nublado começariam a ser avaliadas, para ficar com qualquer é o mais importante. Com este método, a máquina aproxima-se do pensamento humano, estimando com base no peso das roupas colocadas no seu interior, qual o melhor programa de lavagem a realizar.
escolhendo o nível de água e com base nestes dados, os tempos de lavagem, enxágue e centrifugação. A forma como a máquina sente o peso da roupa é por meio de partidas e paradas, seguindo uma sequência de vezes e repetindo a um determinado número de vezes, determina a quantidade de água que deve ser colocada. De acordo com essa quantidade de água, calcule os tempos que cada parte do processo levará, ou seja, lavar, enxaguar e centrifugar. 6. Exibição. Nele, é observado o tempo que cada fase de lavagem leva. 7. Inicie e pause. Faz a máquina iniciar ou parar cada vez que é pressionado. 8. Ligue. Com ele a máquina é ligada e desligada. Funcionamento do painel frontal. Veja o circuito elétrico da máquina de lavar. Na Fig. 4.5 podemos ver como todos os elementos que fazem a máquina de lavar funcionar estão interligados ao painel, entre eles, o motor, a bomba de drenagem, o pressostato que detecta o nível de água, as válvulas de entrada de água, etc. Vamos enfatizar a parte da conexão com a linha de energia. Através dos fusíveis Fuse 1 e Fuse 2, o transformador alimenta a central. Vemos que o secundário dele tem dois cabos vermelhos que vão para a aba chamada Transrede. Análise do circuito eletrônico da placa, conforme mostrado na Fig. 4.6. Através do conector vermelho com dois contatos chegamos à ponte de diodos da qual obtemos os 12V, com a qual alimentamos o regulador 78LER05, que entrega os 5V ao microprocessador, retângulo central denominado MICOM, através dos terminais 20 e 21. Lado esquerdo do MICOM. Fig.4.5. Diagrama de conexão elétrica. Dissemos que o microprocessador controlava o funcionamento da máquina de lavar. Agora veremos como as informações, sinais de controle, que chegam a cada parte integrante do sistema saem de cada terminal deste último. Fig.4.6. Circuito eletrônico da placa de controle. Continuação próxima Fig.4.6. Fig.4.6. Continuando do lado esquerdo do MICOM, vemos o terminal 23 que recebe informações do motor para alterar o sentido de rotação no modo de lavagem. As informações chegam a este terminal através do transistor C815 e este é comandado pelo circuito optoacoplador X5, no qual a informação sobre o sentido de rotação chega. O microprocessador processa esta informação e decide os câmbios de giro do motor, enviando as ordens ao mesmo pelos terminais 31 e 33, cujas saídas, devidamente acondicionadas por IC4, controlam os triacs 2 e 3, que se conectam com os bobinados do motor em questão. Além desses dois triacs temos outros três que, respectivamente, comandam bomba de drenagem, terminal 34 do MICOM, triacon. Válvula solenoide de entrada de água quente, terminal MICOM 26, triac 4. Válvula solenoide de entrada de água fria, terminal MICOM 27, triac 5. Do lado direito do MICOM podemos ver os terminais de entrada 29 e 30, aos quais chegam as informações do teclado de programação, localizado na parte frontal da máquina. Terminais 2, 3, 4 e 5 enviam sinais ao IC2, que os condiciona e os envia de volta aos LEDs que acendem no painel para indicar a programação realizada a partir do teclado. Terminais 35, 36, 37, 39, 40, 41 e 42 enviam sinais ao IC3, que por sua vez comanda os dois dígitos do display, onde são indicados os tempos de cada passo do programa. Por fim, o sinal do interruptor da porta chega ao terminal 19 do MICOM indicando que está fechado, e no terminal 24, a informação do sensor de nível de água, para que, dependendo da lavagem a ser realizada, a quantidade de água seja carregado,